Então, é um assunto muito sério, realmente, para ser levado na brincadeira. Bom, agora passar a palavra para vocês. Então, meu trabalho se baseia nisso. Então assim, seria interessante, Wilde, já que o Anderson está falando, né, dessa questão de como, né, foi descoberto isso. A NASA parece que só começou a falar ou a descobrir isso só em 62, enquanto que Carlos Munhoz Ferrada começou a estudar isso em 1939. Isso. Essa entrevista que vocês vão ver aí, né, que a Wilde vai passar, essa entrevista foi feita em 1999, na virada para 2000, né? Exatamente. E ele já estudava desde 39, ou seja, 60 anos ele estudando, né? O Carlos Munhoz Ferrada, um grande astrofísico, né? Que previu vários terremotos no Chile e foi reconhecido internacionalmente, né? Eu não lembro agora o nome da instituição, mas é uma instituição internacional de astronomia, né? E sismologia. Ele foi, assim, elevado a uma categoria maravilhosa, porque ele conseguiu provar os vários terremotos que ele previu. E aí, nessa entrevista, né, que a Wilde vai passar, ele mostra, né, de forma científica, todos os cálculos que ele fez ao longo desse trabalho de 60 anos. Então, não é algo que foi criado agora, não é uma coisa fictícia de alguns malucos que estão por aí, não. Isso vem desde a década de 30, de 39, né? E esse homem não era qualquer homem também, né? Era uma sumidade em termos de ciência, né? E aos 90 anos, totalmente lúcido, ele dá essa entrevista fantástica. Só que o que acontece? As pessoas têm medo. Quando se faz algum tipo de profecia nesse sentido, mesmo a pessoa sendo uma pessoa renomada na ciência, as pessoas têm medo, preferem não falar disso. Até mesmo os colegas cientistas, né? Então, nós temos essa joia dessa entrevista de 99, né? Ou seja, de mais de 24 anos aí, e vale a pena, né, a gente ver essa entrevista. Eu pedi para o Wilde preparar esse vídeo, porque eu acho ele extremamente importante, é uma prova de que realmente não é algo que, Ramatiz pensou isso, quem mais que fala sobre isso? O Anderson estava falando do Rabolu. Eu conheci o mestre Rabolu, pessoalmente. Ele veio ao Brasil, e eu fiz até curso com ele, porque eu já estava na gnose de Samael, quando Samael estava encarnado, e Rabolu era discípulo de Samael. Só que essa área é uma área, vamos dizer, esotérica, né? Então, quem é que ia acreditar, né, em alguns malucos ali, né, da década de 70, né? Ninguém. Ainda mais essa década, que foi a década, assim, do psicodelismo, né? O pessoal tudo doidão aí e tal. Então, ninguém acreditava, isso é coisa de... né? Mas ele, depois, fez um livro, que muita gente teve contato com esse livro, Rabolu, só que ele não escreveu o livro. Vou dar uma informação aqui, ele não sabia escrever. Rabolu não sabia escrever. Quem escreveu os livros foram os discípulos dele. Aquele livro, né, que é da capinha vermelha lá, que tem o Hercólogos, que ele fala que a Terra vai pegar fogo, etc. Aquele livro foram os discípulos, porque ele era um camponês. Rabolu mal sabia escrever o seu nome. No entanto, ele tinha uma capacidade, vamos dizer, mediúnica, uma capacidade extrafísica, metafísica, que ele teve acesso, inclusive, a situação que a Terra ia ficar quando se aproximasse o Hercólogos, né? Porque é isso que eu faço mais aqui.
simplesmente estão dizendo que a mudança climática, que tudo isso que está acontecendo na Terra, o Anderson já falou aí que é impossível a gente ter provocado isso, o ser humano ter provocado isso, uma vez que a coisa está vindo de dentro para fora, né? Então, isso já derruba muitas teorias a respeito de jogar na nossa, vamos dizer assim, na nossa cabeça, né? Nos fazer sentir culpados por algo que é astronômico, algo que vem de fora e que está mexendo com o planeta todo, né? Então, as anomalias todas que estão surgindo na Terra, as alterações de temperatura, El Niño, Laninha, anomalias geomagnéticas, o que for, tudo isso está sendo provocado por fora, não somos nós. Não é o cum da vaca que está fazendo com que as coisas aconteçam, e nós somos culpados, né? Como já colocaram na cabeça das pessoas que nós é que somos culpados por tudo isso que está acontecendo, com o clima que está mudando, com a loucura das guerras, que também há uma influência eletromagnética nas pessoas, né? E tudo isso, mais loucuras, inclusive mais distúrbios, muita gente em depressão, muita gente entrando em processos de tirar sua própria vida, tudo isso provocado por essa alteração magnética que vai mexendo com o sistema planeta, nosso sistema solar todo. Isso que o Anderson falou, na época que eu estava nesse projeto das colônias autossustentáveis, justamente a gente estava verificando isso, a mudança dos planetas do sistema solar, em Vênus, em Marte, em Júpiter, né? E isso está a NASA acompanhando, só que as pessoas não sabem disso, as pessoas são distraídas, né? São distraídas de toda essa, tudo isso que nos rodeia, né? Então, as coisas não vão acontecer como, às vezes, tem um pessoal que comenta, nós vamos morrer, não tem problema. Sim, mas as coisas não vão acontecer de uma vez, bum, acontece. Não, vão aumentando gradativamente, porque tudo no cosmos é lento, para nós, né? No tempo do cosmos, né? Então, as coisas vão aumentando, vai aumentar exponencialmente todo tipo de catástrofe, inclusive a sabedoria hiperbórea, né? É uma coisa que sempre se fala na sabedoria hiperbórea, que o futuro é a catástrofe. E não é a catástrofe espiritual apenas, é a catástrofe também. Atividade é o período onde aumenta o número de homicídios. Então, já teve cientista que percebeu isso. Só que são estudos que não querem que as pessoas saibam. Talvez até mesmo o número, né? Estamos vendo um número muito grande de câncer. Talvez pode ser também por conta de excesso de radiação. Bom, aqui vemos a órbita do objeto. Foi traçado esse desenho do próprio astrofísico Carlos Mons Ferrada. Estão conseguindo ver direitinho? Ok? Sim. Então, o que é importante salientar nesses estudos, né? Gigantesco cometa-planeta, né? Ele chamava de cometa-planeta, por quê? Porque esse objeto tem massa de um planeta, né? Talvez de uma anã marrom, e ele se move. Ele é um enigma, né? Por incrível que pareça. É algo novo para a ciência. Ele tem massa de planeta, porém se movimenta, tem características também de um cometa. Ele possui uma cauda, inclusive. Essa origem, como se fosse um cometa mesmo. E detalhe, a órbita dele é muito excêntrica. O que significa excêntrica? Na astronomia, é uma órbita muito alongada, muito excêntrica. Quanto mais distante o ponto A estiver do ponto B, mais alongada é essa órbita, né? Então, observem esse desenho. Aqui vemos o Sol Negro. Ele chegou até a escrever. O Sol Negro está bem aqui. Então, o objeto ele acompanha o caminho da seta até o Sol Negro, faz o seu periélio no Sol Negro e depois retorna até o nosso sistema solar. E colocou até a quantidade
milhões de quilômetros aqui, né? Tá. E depois ele entra dentro do nosso sistema solar e não vai passar bem por fora, não, ele vai entrar dentro do nosso sistema solar, ele vai vir como se fosse um tiro de canhão. Ele vai vir atropelando tudo, vai vir por dentro, de acordo com a própria órbita que o senhor astrofísico Carlos Ferrata traçou, né? E o próprio também professor Robert Hamilton, que faleceu, inclusive jovem, com 50 anos. Né? E daí ele entra no nosso sistema solar e depois sai. Né? E o mais engraçado, mais curioso, que o próprio Dr. Robert Hamilton sugeriu que esse objeto, nas últimas passagens, chegou até mesmo tombar Urano, porque o Urano rotaciona completamente deitado. Então, quando esse objeto ele entra no sistema solar e sai, ele provoca traumas em todo o sistema. Ele deita planetas, ele rouba luas, provoca destruição. Depois é por isso que Marte, que tem tudo para ser um planeta assim, né? Inclusive os cientistas, os geólogos planetários, inclusive, temos aqui diversos cálculos, né? Ele calculou, isso aqui é cálculo da velocidade, tá? Esse Vzinho aqui é velocidade. Ele calculou a velocidade do astro, tá? Aqui são cálculos aqui cálculos de velocidade, né? Em qual ele disse que o objeto possui 3 velocidades variadas. Quando estiver aproximando do nosso sistema solar, ele vai acelerar. Eu converti. Ele disse que o objeto, de acordo com seus cálculos, vai acelerar 300 km por segundo. Assim. Então, esse objeto apresenta as 3 velocidades, né? Quando o objeto estiver orbitando o Sol negro, aí que entra. Que Sol negro é esse? Aí entra Nêmesis. Esse é Nêmesis, né? Nêmesis. Isso, que a Amati chamou de Tila e a NASA chama de Taishi. Isso, Taishi. É isso, exatamente. Exatamente. O Anderson, deixa eu perguntar uma coisa aqui, eu vou, só se me permite. Será que será que esse cinturão de Kuiper, né, que é onde tem tantos meteoros aí que dizem que pode ter sido um planeta, né? Correto. Será que ele foi destruído quando o Hercólebus passou anteriormente? Provavelmente. Pode ser, né? E eu acredito nisso, inclusive em Marte e Júpiter também existia, aliás, também tem esse cinturão de asteroides. Então, provavelmente foi esse cara que, não ele, mas o Nibiru, ele também tem o seu sistema de asteroides e luas. Então, talvez as luas desse cara colidiram com algum planeta existente entre Marte e Júpiter e com outro planeta gasoso no final do sistema solar, que deu origem ao cinturão de Kuiper. Porque o Hercólebus também tem o seu sistema. Então, as luas ficam orbitando ele. Então, talvez foi colisão de luas desse cara. Pode ser, né? Tem todo sentido. Pode ser. E a NASA sabe muito bem que Marte tinha condições para a vida igual a Terra. Marte já teve oceanos, já teve floresta, e Marte hoje é um deserto, não tem nada. Então, aconteceu algum evento violento, tá, que a NASA não revela.